A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, sou especialista na evangelização e discipulado de crianças e esse é o nosso curso de especialização sobre inclusão no Ministério Infantil. Na aula de hoje nós vamos falar sobre crianças com necessidades sensoriais. Estamos conversando um pouquinho agora sobre as crianças com deficiência auditiva. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa o teu comentário, diga o quanto essa aula abençoou a tua vida. Tudo isso ajuda o nosso canal a se tornar mais relevante. Pastor, quem são as crianças com deficiência auditiva? São aquelas crianças que possuem dificuldade em ouvir sons. Então, a criança com deficiência auditiva, ela tem dificuldade em ouvir sons. Essa dificuldade pode ser total, são as crianças surdas, ou parcial, elas podem ouvir som com dificuldade de forma parcial. Mas lembrando, a criança com deficiência auditiva são aquelas que têm dificuldade de ouvir som. Pode ser total, elas não ouvem som nenhum, ou parcial, elas ouvem som, mas com dificuldades. Pastor, o que interfere a deficiência auditiva na vida dessas crianças? Elas vão ter dificuldade de comunicação, então elas não vão conseguir se comunicar. Muitas delas, por não ouvir som, elas não desenvolvem a fala, então elas não vão conseguir emitir sons também. Então isso é muito importante. Então elas vão ter dificuldade de comunicação e também vão ter dificuldade de socialização, quer dizer, de ter relações, de conversar com outras pessoas, de dialogar com outras pessoas. Muitas vezes vão precisar de uma linguagem especial chamada Libras ou linguagem de sinais. Então isso é muito importante. Então a deficiência auditiva influencia na comunicação da criança e na sua socialização. Pastor, quais são as causas da deficiência auditiva? Primeira causa são os problemas na gestação. Então, muitas vezes na gestação a criança não teve um desenvolvimento direito ou houve alguma doença da mãe e afetou a audição dessa criança lá no ventre materno. Então, ela pode ter essa deficiência por problemas na gestação. Elas podem ter a deficiência auditiva por problemas no parto. Então, no momento do parto, houve alguma complicação e essa complicação afetou a audição dessa criança. Elas podem também ter sequelas de algum acidente. Então, de repente, houve uma explosão, de repente introduziu algo no ouvido e furou os tímpanos. Então, algum acidente aconteceu e como sequela desse acidente, essa criança perdeu a audição. Então, a perca de audição pode acontecer por algum acidente. Também pode ser sequela de exposição a ruídos muito altos. Então, muitas vezes as pessoas vão ouvindo som alto, ruídos muito altos, pode afetar a audição, diminuindo a sua capacidade de ouvir e até mesmo acabando com a capacidade de ouvir, causando uma lesão total nessa criança, nesse adolescente. Então, é importante a gente entender isso. Então, o que é deficiência auditiva? É alguém que possui dificuldade de ouvir som, pode ser uma dificuldade total, não ouve som ou parcial, pode estar relacionado a problemas na gestação, problemas no parto, sequelas de um acidente ou a exposição a ruídos muito altos. Outra coisa importante, existem dois tipos principais, um chamado senso neural. O senso neural, o problema está no ouvido interno. As células ciliadas do ouvido interno sofreu uma degradação e isso causou a dificuldade. Então, dentro do nosso ouvido, nós temos pequenos cílios e eles vibram para provocar o som, para nós ouvirmos. Então, essas células ciliadas, elas degeneraram e por causa disso provocou a deficiência auditiva. Então, é chamado senso neural. Ela pode ser unilateral, então a pessoa tem a perca auditiva só no ouvido, ou bilateral.
a perca auditiva nos 2 ouvidos, então isso pode acontecer. E temos também a perca auditiva condutiva, então o canal de condução do som não consegue fazer isso, então perca auditiva condutiva. Então esses são os 2 tipos de deficiência auditiva, senso-neural e condutiva. Ela pode afetar a audição dessa criança. Então esses são os tipos de perca auditiva que há. Aprendemos um pouquinho sobre o que pode causar as percas auditivas e aprendemos que uma criança com a perca auditiva ela tem dificuldade de ouvir som, então ela pode ter não ouvir som nenhum ou ouvir parcialmente. Então isso é muito importante a gente saber. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 80 12. Nós estamos prontos a te atender, a solucionar todas as tuas dúvidas. Lembrando que nós também temos um novo WhatsApp, o WhatsApp 19 98 235 2607. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Se você está assistindo essa aula e ainda não se inscreveu no nosso curso de especialização, todas as informações estão aqui abaixo. Se inscreva, participe desse curso. Você que está fazendo o curso, se quiser compartilhar essa videoaula, se sinta à vontade. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Amém.